Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. As conversas nos bastidores do Corinthians estão cada vez mais intensas, e um nome tem sido o centro de todas as atenções: Memphis Depay. Contratado com status de ídolo europeu, o atacante holandês vive agora um dos períodos mais desafiadores de sua trajetória no Parque São Jorge. Já são 7 partidas consecutivas sem marcar gols, ultrapassando sua sequência anterior de 5 jogos em branco, registrada entre fevereiro e março. A última vez em que Depay estufou as redes foi na vitória contra o Mirassol, pelo Paulistão, e desde então, a ansiedade por um novo gol só aumenta entre a torcida. Apesar da seca de gols, Memphis continua sendo peça-chave no esquema ofensivo do Timão. O holandês lidera o ranking de assistências do time e também do futebol brasileiro no ano, com 7 passes que resultaram em gol. Sua visão de jogo, capacidade de encontrar companheiros livres e talento para construir jogadas seguem sendo diferenciais importantes. No entanto, sua queda de rendimento recente acendeu um alerta. Quando Memphis não está inspirado, a engrenagem ofensiva do Corinthians trava, e o reflexo disso se vê não apenas no placar, mas também no comportamento da equipe em campo. A pressão, naturalmente, cresceu. A fiel, apaixonada e exigente, passou a cobrar com mais veemência, especialmente após partidas em que o camisa 10 esteve irreconhecível. Ainda que seja admirado por sua técnica refinada, o atacante começa a ser questionado sobre sua entrega, mobilidade e até mesmo intensidade nos jogos decisivos. Memphis já provou ser um jogador capaz de decidir, mas os torcedores esperam mais do que lampejos, querem regularidade, participação ativa e, acima de tudo, gols. E quanto mais o tempo passa sem que isso aconteça, maior é a frustração. No quadro Notas da Torcida, em que os próprios torcedores avaliam o desempenho dos jogadores, Memphis tem acumulado avaliações negativas, com médias que não condizem com o que se espera de uma estrela internacional. O sentimento geral é de que o talento está ali, mas ainda não foi totalmente entregue ao clube. A torcida clama por aquele Memphis que encantou a Europa, e que chegou ao Corinthians prometendo ser protagonista. O momento de cobrança não é apenas uma resposta às estatísticas, mas uma expectativa real de quem acredita que ele pode muito mais. O que fica no ar agora é uma dúvida que paira sobre os olhos atentos da fiel: será que essa oscilação é apenas uma fase passageira ou algo mais profundo? Memphis Depay tem tudo para virar esse jogo, mas sabe que o relógio corre e que no Corinthians, as oportunidades para reconquistar a confiança da arquibancada são valiosas e finitas. Um gol pode mudar tudo, e a cada novo jogo, a torcida se enche de esperança de que o camisa 10 volte a ser aquele jogador decisivo que todos sonharam ver com a camisa alvinegra. O burburinho começou nos bastidores do Corinthians como um sussurro, mas rapidamente virou o assunto mais comentado nos corredores do clube. Uma possível declaração de Casagrande, relembrada em meio a um contexto já tenso, reacendeu velhas feridas dentro do ambiente alvinegro. Conhecido por sua postura direta e por não fugir de temas polêmicos, o ex-jogador teria mencionado, em tom crítico, atitudes que envolvem figuras ligadas ao Timão, gerando desconforto entre dirigentes, jogadores e ex-atletas que se sentiram pessoalmente atingidos pelas palavras do comentarista. O que mais incomodou, segundo quem acompanha o dia a dia do clube, foi o momento em que essa fala veio à tona. Em um instante em que o Corinthians busca reconstrução interna, diálogo com a torcida e estabilidade nos bastidores, declarações com forte teor crítico mexem com o orgulho de quem carrega a história do clube no peito. Para alguns, Casagrande continua sendo uma voz necessária por levantar debates importantes. Para outros, ele passa do limite ao envolver nomes e posturas que ferem o senso de união que o Timão tanto precisa neste momento. A polêmica não é só sobre o que foi dito, mas sobre o impacto que isso pode ter dentro e fora das 4 linhas. A tensão aumentou quando algumas lideranças internas do Corinthians começaram a reagir nos bastidores, incomodadas com o alcance das palavras de Casagrande. O que era para ser apenas mais uma opinião virou ponto de discórdia entre conselheiros e membros da comissão técnica, que avaliam o momento como delicado demais para expor esse tipo de crítica. Há quem defenda que o ex-jogador usou sua história no clube como escudo para atacar decisões atuais, o que só aumentou o desconforto entre os envolvidos. A expectativa, agora, é de que alguma manifestação oficial possa surgir para acalmar os ânimos, mas até o momento o silêncio reina entre as principais vozes da diretoria. Ao mesmo tempo, parte da torcida se divide entre o apoio à franqueza de Casagrande e a defesa do clube diante do que consideram críticas fora de hora. A cada novo programa, entrevista ou citação feita por ele, aumenta a curiosidade sobre o que será dito a seguir e se haverá resposta do Corinthians ou até mesmo de ídolos do passado que podem tomar partido. O clima é de tensão no ar, mas também de grande expectativa.
Afinal, quando figuras históricas influentes como Casagrande se envolvem em polêmicas públicas, o impacto costuma ultrapassar os muros do Parque São Jorge e atingir diretamente o sentimento da fiel. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso timão. Agora, vamos adiante juntos. A recente declaração de Casagrande caiu como uma bomba nos bastidores do Corinthians. O ex-jogador, conhecido tanto por sua história no clube quanto por suas opiniões contundentes, não poupou palavras ao comentar o momento vivido pelo timão, levantando questionamentos sobre o ambiente interno e o comprometimento de algumas figuras do elenco. A repercussão foi imediata e intensa, tanto entre os dirigentes quanto no vestiário, onde o clima de tensão já era perceptível. Para muitos, a fala soou como um recado direto para a cúpula do clube, colocando mais lenha numa fogueira que parecia prestes a se apagar. Torcedores foram às redes sociais para se posicionar, e o debate está longe de terminar. Parte da fiel defende Casagrande, considerando suas críticas como legítimas e necessárias, especialmente vindas de alguém que conhece o Corinthians por dentro. Para esses torcedores, o ex-atacante apenas vocalizou o que muitos já murmuravam há tempos, que há algo errado no ambiente interno, que o time não transmite alma em campo, e que a diretoria precisa rever suas escolhas. No entanto, outra parte da torcida entendeu a fala como inoportuna e desrespeitosa, principalmente pelo momento delicado que o clube atravessa. Para esses, críticas públicas de ídolos apenas agravam a pressão sobre um elenco ainda em formação. A grande questão que paira sobre a fiel agora é, até que ponto ídolos do passado devem se posicionar publicamente? Será que o impacto de uma fala como essa, vindo de alguém tão emblemático, pode realmente servir como catalisador para mudanças, ou acaba virando mais um fator de desestabilização? O momento exige união, mas também transparência. Talvez o que Casagrande tenha feito foi justamente isso, forçar o clube a se olhar no espelho e refletir sobre suas escolhas, estratégias e compromissos. Mas será que o método escolhido foi o ideal? Internamente, a diretoria do Corinthians ainda evita pronunciamentos oficiais, mas fontes ligadas ao clube afirmam que o presidente Augusto Melo não recebeu bem as declarações. Nos bastidores, há quem acredite que o clima pode azedar ainda mais, sobretudo se a pressão da torcida aumentar e os resultados dentro de campo não acompanharem. A fala de Casagrande não apenas reabriu feridas antigas como também gerou a expectativa de que outras figuras históricas do clube também possam se manifestar, criando um efeito dominó de críticas públicas que pode abalar a estabilidade do elenco e da comissão técnica. Diante de tudo isso, a pergunta que fica para o torcedor é direta: você acha que Casagrande prestou um serviço ao clube ao expor suas opiniões de forma tão dura? Ou ele acabou sendo injusto e alimentando uma crise que poderia ser resolvida internamente? Essa discussão está só começando, e é mais uma página na intensa história do Corinthians, onde cada gesto, cada palavra e cada decisão ressoam com a força de milhões de apaixonados. Agora é com a fiel. O que você pensa sobre tudo isso? Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.